Então, vou explicar o nosso projeto aqui para ordenar a turma. Primeiro a gente importou as bibliotecas e definiu o tamanho máximo de linhas, número 24, e o máximo de aluno para 200. A gente usou o struct para fazer esse agrupamento de diferentes tipos de variáveis, como int, char e float, sob um mesmo nome. Seguindo aqui, a gente criou o nosso menu, né, para ele escolher o tipo de ordenação que o usuário quer. E como a gente tem três diferentes tipos de variáveis, a gente criou três funções para fazer essa troca. Uma para tipo char, uma para tipo int e uma para tipo float, usando os ponteiros. Continuando, basicamente em todas as funções de ordenação a gente usou o algoritmo de bubble sort, que compara o primeiro com o segundo e faz essa troca, se o primeiro for maior, né? Para ordenar os nomes, a gente usou a função strcomp, que compara as strings e retorna três valores diferentes. Os zeros se foram iguais, o menos um se o segundo for maior que o primeiro, e o 1 se o primeiro for maior que o segundo. Ou seja, se o primeiro nome for maior que o segundo, ele vai ter um valor maior do que zero e vai fazer essa troca, assim ordenando por nomes. Já a ordenação por semestre, como é um valor inteiro, ele só compara mesmo se o primeiro é com o segundo e faz essa troca, chamando troca int. Continuando, para ordenar por disciplina em média final decrescente, a gente primeiro ordenou a disciplina usando o strcomp para comparar as duas strings e verificar qual é maior para depois fazer essa troca. Depois de ter ordenado e trocado corretamente e retornado um valor menor do que zero, ele entra no próximo bloco de execução que vai ordenar por meio da média, onde primeiro ele verifica se as disciplinas são iguais para não sair da ordem e depois verifica se uma média é menor que a outra e faz essa troca. Seguindo a mesma lógica da ordenação anterior, para ordenar por semestre, turma, período, disciplina e por fim nome, primeiro a gente ordenou por semestre, onde ele verifica se um é maior que o outro e faz essa troca, não só do semestre, como da turma, período, disciplina e nome. Depois de ter ordenado corretamente, ele vai para o próximo bloco de ordenação da turma, onde ele primeiro verifica se os semestres são iguais e depois verifica se um é maior que o outro e faz essa troca da turma, período, disciplina e nome. E assim por diante para período, disciplina e nome, seguindo sempre a mesma lógica e verificando a igualdade dos passos anteriores para não sair da ordem. Continuando aqui, para ordenar por período, semestre, turma, disciplina e por fim nome, a gente usou a mesma lógica, só que só muda a ordem. Começou comparando os períodos, depois foi para semestre, depois para turma, por disciplina, depois por nome. Por fim, criamos a função responsável por ler o arquivo e retornar o número de alunos, onde ele trata alguns erros e colocou alguns delimitadores, também máximo de linhas, substituiu o por a linha por strings. Depois criamos uma função para imprimir, né, os alunos ordenados. E por último, o menu de opções e o main. E é isso.